Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos ao primeiro Pumpcast. Eu sou o Vitor do Fisiculturismo News Online e eu tô aqui com o meu co-host Guilherme Valentim. Olá, senhoras e senhores. Primeiramente, tenho que agradecer, Vitor, por ter colocado fé em mim, apostado, valorizado o meu passe aqui no projeto. E vamos para cima, é o primeiro de muitos, se Deus quiser. Isso aí, e para começar, a gente queria apresentar, falar um pouquinho do projeto para vocês. Eu sei que vocês estão acostumados com o podcast em vídeo. Esse vai ser só em áudio, gravado a princípio. E não vai ser de entrevistas, a gente quer fazer algo novo. A gente vai trazer aqui temas semanais para a gente debater, para falar um pouco. E vocês podem ficar à vontade para comentar ou nas redes sociais ou também no canal no YouTube, que vai estar. E se você está aqui pelo Spotify, segue a gente, deixa a sua avaliação. Eu queria que o Guilherme começasse apresentando o nosso primeiro tema, Gui. Em meio a tantas polêmicas, discussões, tudo, a gente achou um tema muito pertinente falar do atleta mais popular do mundo na atualidade, né? Que é o Chris Bumstead. Ele é disparado hoje o fisiculturista mais popular do mundo e ele só perde pro algoz dele nesse debate que a gente montou, que é o Papai Arnold, né? Sempre ele, sempre ele. Então, em meio a tantas polêmicas, um dia eu estava assistindo o vídeo do Leandro Ost e o Leandro Ost mencionou, falou que não é nenhum absurdo dizer que o Chris, ele é o Arnold da nossa geração. Só que, é claro, existe uma parte do saudosismo, existem críticas e debates em meio a isso. Então a gente achou um tema legal para poder destrinchar para o primeiro episódio, porque argumento é o que não falta para a gente justificar essa afirmação, que não é absurda. Já põe de antemão que não é absurda. O Arnold, pra gente dar um contexto pra vocês e vocês entenderem, ele, além de um fisiculturista muito famoso, de ter conquistado, né, ele dominou entre 1970, 75 e depois voltando em 80, ele foi simplesmente um dos reis do fisiculturismo, um dos caras que inaugurou o fisiculturismo, né, que trouxe para o mundo. E não só nos palcos, mas também como um embaixador, né? Depois de alguns, ele entrou no cinema, virou governador da Califórnia. Então ele é um nome muito grande. Assim como o Arnold, a gente poderia comparar a importância do Sibum para a Classic e como esse novo entusiasmo do fisiculturismo ao Sibum, ao Chris Bumstead. É isso que a gente vai falar hoje. Bora! Derek vive enchendo o saco do Chris Bumstead, eu acho isso maravilhoso. Nossa, mano. Quando o Chris Bumstead vê o Tarek chegando nos eventos, ele já fala, nossa, qual vai ser a palhaçada que o, que o Tarek vai mandar eu fazer, tá ligado? Vai me arrombar. Então vamos lá. De um lado a gente tem um austríaco e de outro temos um canadense. Ambos não são americanos, então não tem o apelo do americano. Mas conquistaram o público. O Arnold, por ser um dos primeiros, por ter sido um cara muito icônico, muito importante. E qual que é a importância do Sibum? O Sibum ele está muito atrelado à Classic, né? O crescimento da Classic, né? Há uns tempo atrás fizeram um questionamento. Se o Sibum não fosse o campeão, será que ela teria essa mesma popularidade? Não sei a resposta, mas é inegável. Foi no Monstercast, né? Acho que Você foi no foi, Monstercast? talvez. Mas é inegável que o Sibum ele é a cara da Classic. E a Classic ela foi responsável por reanimar a chama do fisiculturismo em muitas pessoas, né? Eu acho que talvez o Renato e a turma lá para um dos últimos Mister Olímpia e registraram, né? Falaram que depois que a Classic competiu, muita gente nem viu a Open, sabe? A própria categoria Classic Physique é a categoria preferida do Arnold em si. O Arnold sempre exalta a Classic, fala bem dela, fala bem dos atletas, elogiou o Ramon Wars, até o próprio Chris, né? Embora o Chris não compita no Arnold, eu não sei, eu não me recordo agora se ele chegou a competir em Se algum eu não me Arnold engano, ele Classic. nunca competiu em Então, Arnold. depois de Mister Olympia, a probabilidade caiu. Eu acredito que ele não vá. Até porque, pessoalmente, apesar de ser tema para outro vídeo, eu acredito que a carreira dele não vai ser longa. Mas hoje a Classic é a categoria do momento e muito, coloco no mínimo 60% na conta do canadense. Ele é um fenômeno de popularidade, assim como o Arnold foi, por motivos diferentes, mas ambos fenômenos. É aquilo, o Arnold é o maior nome da história do fisiculturismo. Não o maior atleta que pisou num palco, na minha opinião não é o Ronnie Coleman, e dificilmente alguém vai bater isso, mas em termos de importância e em números, o Arnold se mostra muito dominante. Ele concorre sozinho por causa da carreira no cinema, mas ele teve uma carreira no cinema por causa do carisma. Uma coisa foi levando a outra.
a questão de produzir um documentário, Pump Nine, que foi um divisor de águas para o esporte, que ainda é um esporte underground, então o Arnold é o maior. E inspiração para esse podcast. Exatamente, olha só, olha a influência do Arnold. A influência do Arnold vai além do esporte. Então é de se reconhecer, porque, por exemplo, nós temos o Lee Haney, que tem o mesmo número de Mister Olympias do Ronnie Coleman e não tem metade da relevância do Ronnie Coleman, que na bolha do mainstream não tem metade da relevância do Arnold. Para você ver o tamanho do cara. Verdade. Eu acho que é isso que deixa o público meio ressabiado quando falam, o Cibano é o novo Arnold. Mas não, não é nenhum absurdo. É que as pessoas, elas acham que quando a gente faz essa pergunta, a gente está comparando o físico e também a importância. Eu acho que físicos não devem ser comparados, e assim como a gente não compara o físico do Arnold com o do Ronnie, e questão de importância, né? Eu acho que dá pra gente dizer que para a história total, né, geral até agora, o Arnold ele é o mais importante, ele é mais importante que o Sibum. A gente não tá tirando isso. O que a gente tá dizendo que a trajetória deles, a importância deles nos tempos deles atuais são comparáveis. A importância deles no tempo atual deles, sabe? Eu acho que é sobre isso um pouco também, né? Tipo, no tempo que o Arnold começou ali e o tempo que o Sibum começou, a importância. Claro que em ambientes diferentes, mas será que eles não despertaram a paixão pelo fisiculturismo da mesma forma? Exatamente. Quando eu fiz o meu vídeo sobre o Cibano, meu vídeo longo, que aliás não pegou a visibilidade que eu queria, mas pessoalmente foi o roteiro que eu mais gostei de escrever. Quando eu estava escrevendo o roteiro, ele estava com 10 milhões de seguidores. Passou o Olímpia, ele estava com 14. Eu fui conferir agora, ele está com 16,3 milhões de seguidores. O cara é É um meteórico. fenômeno. Para você ter ideia, o pessoal que eu trabalho, eles não conhecem o fisiculturismo nada. Mas uma vez eu cheguei no escritório e eu tava, né, tô treinando, né? Então, pelo menos um pouquinho inchadinho você fica, né? E aí um dos caras falou assim pra mim, ó, o Sibum brasileiro, tipo, e eu fiquei até impressionado como sabia esse nome. Mas por quê? O cara atingiu um nível tão grande que não só quem é atleta, não só quem é fã do esporte conhece ele. As pessoas já conhecem ele por propagandas de relógio, propagandas de roupa, por lifestyle. Hoje muito o Instagram, ele divulga muito lifestyle, né? Então no explorar ali das pessoas no Instagram, aparece para muita gente, não só quem gosta de fisiculturismo, mas quem gosta de roupa, quem gosta do fitness, quem gosta de relógio, sei lá, de cabelo, ele, sabe, De bigode, de até mesmo do bigode, bigode. O bigode é uma marca. mostra pra muita gente começa a seguir o cara porque ele sabe, de uma certa forma, hoje, ele é um ícone. E aí, essa é a nossa discussão. O Sibum, pra hoje, os tempos atuais, ele é um ícone tão forte quanto o Arnold foi nos tempos atrás. E aí e é por isso que é o título. O Sibum, ele é o Arnold do século XXI. Ó, ficou bom, Sim, bom. e não tem nada de absurdo nisso, até porque é aquilo, legado não se apaga. A figura do Arnold não vai ser diminuída, até porque não tem como, por causa ao elevarmos a figura do canadense. Porque realmente, o bigode, por exemplo, que é uma marca registrada dele, ele não usa durante o ano. Ele não usa. Verdade, ele Ele usa só usa quando barba, ele né? vai competir. Então, ele usa barba. Antes ele não tinha nem bigode, mas ficou marcado aquela figura do bigode em cima do palco. Por quê? Porque é tudo estratégico. O canal do Chris Bumstead tem toda uma estrutura, toda uma estética que não foi orgânico. Ele pensa nisso. E é isso que torna ele tão relevante. Porque ele sabe o peso da responsabilidade que ele carrega enquanto embaixador do esporte. Ele sabe, ele é o campeão mais dominante do Olímpia na atualidade, ele é o mais popular, da categoria mais popular. E você falou, né, do Instagram, dos seus amigos do lugar onde você trabalha, que eles sabem quem é. Isso que a gente está falando num contexto de Brasil, onde o esporte está crescendo e nós temos o número 2 do mundo, que é o Ramon. Então, tem aqui no Brasil, pro brasileiro, no imaginário brasileiro, tem essa concorrência. Mas lá fora, Ele é essa unânime. idolatria que os fãs, os consumidores de esporte têm por ele é muito grande. É muito maior do que aqui no Brasil. O TikTok ele montou toda uma estrutura de rede social. Todas as outras estão querendo se ficarem iguais a ela, né?
com Reels, com Shorts do YouTube. Então, e eu tava no TikTok, e apesar de eu não usar, eu só uso para trabalho. Quando eu abri, ele tinha virado uma trend do TikTok. Quando que um atleta, por mais impactante que tenha sido, viraria trend do TikTok? Os meninos falando, quando eu tiro a camisa na academia, como eu me vejo, como eu queria me ver, aí a foto dele. Ou seja, tudo está sendo construído para a elevação da imagem do cara. Verdade, né? E é engraçado ou interessante a gente ressaltar aqui, né? Que tem todo um enredo na história dele, né? Todo um enredo na questão dele ascendendo ao trono da Classic, né? Então, antes mesmo dele vencer, ele já tinha muitos fãs, muitas pessoas já gostavam do lifestyle dele. Aí ele vai lá, vence o Brion, né, em 2019. E muitas pessoas acham meio questionável o resultado, né? E aí o Brion começa a fazer uma campanha mostrando que ele, nas redes sociais, mostrando o físico dele, mostrando o físico do oponente, mostrando as costas dele, mostrando um físico muito denso. E as pessoas, e ele e o Sibum sem se mostrar muito, né? Sem mostrar atualizações. E aí muitas pessoas questionando, né? Falando, não, o Brion vai vencer, o Brion vai vencer. E aí chega 2020, ele chega com uma dorsal impressionante. Foi um dos anos mais impressionantes, das evoluções mais Eu impressionantes. considero o mais impressionante dele. O Sim, mais. foi absurdo. Pela curva de evolução, foi. O que ele fez em 2020 foi absurdo. Na coletiva, o Brião tirando uma onda e tal. E aí depois, quando aparecem as primeiras fotos dele na pesagem, se eu não me engano, agora eu não lembro se ele já estava pintado, uma coisa assim. Mas a primeira foto da dorsal dele começou meme mostrando, tipo, a imagem dele da dorsal. Aí o Brion pegando a camiseta de volta, tipo, vários memes já, tipo, perdemos. E ali já tava demonstrando pista do que ia acontecer. E então 2020 ele vai lá, vence de forma inquestionável. Não ficou. As pessoas que estavam questionando, né, 2019, não sobrou um. Não sobrou um. Então, tipo, foi ali que as pessoas se renderam ao fenômeno Sibum. Foi ali que as pessoas falaram, pô, verdade, ele é um cara. Ele é o cara do lifestyle, é um cara pá, bonitão, boa pinta. Mas agora ele é um atleta inquestionável. Aí chega 2021, ele vence, né? Não tão Ele não impressionante. chega bem, mas você foi o suficiente. Ele Foi, fez o suficiente para ganhar de novo. Foi só. 2021 ele venceu e também não ficou dúvida, mas não impressionou como 2021, 2020, isso é óbvio. Mas aí chega. O que deu margem para a galera, né? Principalmente aqui no Brasil, falou: eita, ele é derrotável. Ele Pode derrotar ele. sangra, né? Ele não é Igual. tão impressionante assim, não. Aí esse ano ele chega com os dois pés na porta. Absurdo, o femoral dele, o glúteo, nossa, tipo, o femoral de coxa ali dividido com um glúteo absurdo, a dorsal que simplesmente eu acho difícil que dentro do limite da Classic alguém consiga colocar tanto volume quanto ele, e aí não tem como. Quem não era fã do cara teve que se render, e aí também teve a questão dele se encontrar com o Ramon depois do Arnold, fazendo toda essa interação com os brasileiros. No próprio Olímpia, ele apareceu na live, então ele se demonstrou aberto também para os brasileiros. Então, até aquele clima de rivalidade com o Brasil, né, com o Ramon, até isso foi um pouco quebrado. Pô, as pessoas podem. Eu mesmo, eu torço pro Ramon. Eu quero que ele vença. Mas, cara, eu também gosto muito desse bom e, tipo, respeito. E se ele continuar campeão, cara, vai ser justo. É isso, sabe? E se a gente for frio, analisar do ponto de vista técnico do esporte, basta puxar o scorecard. Ele não perdeu nenhuma, pô. Verdade, Nenhum ponto. Ele verdade. não foi derrotado em nenhuma. E é aquilo, pode vir a iniciar uma rivalidade com o Ramon, mas até então não existe rivalidade. Sim, e pontuando, né? Ainda O não. Ramon, ele também consegue evoluir rápido. O que ele fez, Mais rápido que o Chris. se Mais rápido que o comparar, Chris até. ele fez a estreia dele em 2020 no Europa Pro. Tô tirando tudo isso da cabeça, tá, pessoal? Então, se eu tiver errado, vocês perdoam e comenta lá o que eu errei no Instagram ou no YouTube. Mas o Ramon, ele fez sua estreia, né, seu Pro Debut em 2020 no Europa Pro. Ele ainda não vencendo. Ele ficou, acho que foi na segunda colocação. E aí Perdeu ele pro Fabian Maia. perdeu pro Fabian. E ele foi pro Olímpia, ficou em quinto, né? Um quinto lugar que ali as pessoas já ficavam, pô, ele vai superar o Worlds. E tipo, ele já trouxe uma evolução do Europa
pro Olímpia, tanto que o Fabian nem ficou na foto, né? E, ele trouxe uma evolução incrível. Depois do Olímpia para o Arnold, superando o Urs, que tinha ficado na frente dele, né? Superando o Brion, né? Então, ali ele já superou caras de nome. Então, ficou ali, E o, pode falar. e o Ruff, né? O Ruff também foi super questionável quando ele perdeu no Arnold Classic. Muita gente deu a vitória pro Ramon, embora eu tenha acreditado que o Ruff venceu, mas também ele deu margem Ele chegou perto, para falar, então, encostou. Ramon. Exatamente. Tanto que para o Olímpia do ano passado, a pergunta na minha cabeça era: a briga vai ficar entre Ruff e Ramon. Ainda não era entre Ramon e Sibum. Mas com o deslize do Ruff, acabou, não ficou dúvida. O Ruff foi lá pro fundo e ninguém quis nem comparar o Ramon com o Urs, para vocês verem como que ele abriu essa margem de evolução. Que por mais que o Urs também evoluiu, mas eles nem compararam. Foi Sibum e Ramon ali no palco. Todo mundo viu. E já Ramon e Urs, eu acredito que é uma rivalidade. Sim, Competiram 3 vezes, eles o Urs levou estão. a melhor na primeira, o Ramon nas outras duas, que eu acredito que vai levar todas as outras vezes. O Urs só ganha se o Ramon errar, Sim, mas é uma rivalidade. é uma A distância rivalidade. do Urs para o Ramon hoje é a mesma distância do Ramon para o Chris. Não há disputa. Sim, Caso nenhum dos três errem, não há disputa. sim. É aquilo que eu falei. Hoje, dificilmente, dentro do limite de peso da categoria, alguém consiga colocar tanto volume quanto o Sibum. Tipo, a dorsal Pesou de dele. roupa, né? É, Pesou de pesou de roupa. roupa, sabe? Ou seja, ainda tem limite. E o cara, e ele ainda, se eu não me engano, ele falou que se der uma esticadinha, ainda aumenta o limite. Então, para você ver o quanto que o buraco fica cada vez mais embaixo, né? Exatamente. A dorsal dele, acho que é onde fica mais claro que o Ramon, ele tá no limite de peso dele, praticamente, né? Ele tá batendo já os 101 quilos. Se ele forçar muito, acho que no Arnold eu não lembro se ele bateu 100, mas eu acho que ele tá no limite dele. Com um condicionamento já incrível. O Então, próprio Cris Aceto falou, né? Que a é, margem do Ramon é só não condicionar no detalhe, né? Porque no volume não dá mais. sim. E aí você pensa, pô, para ele emparelhar ali o desenvolvimento de dorsal, ele precisaria ali, vai, de 1 quilo, 2 quilos para emparelhar o glúteo também, sabe? E não tem como botar. Tipo, é claro que o fisiculturismo dá para você evoluir com o mesmo peso, sabe? A gente não tá ignorando isso. Mas a diferença é muito grande de volume, sabe? O Sibum, claro que ele nunca se destaca com esse físico de hoje. Ele não se destacaria na Open, mas é um físico que rolou várias comparações com a Open e não ficou feio, né? E é curioso pensar que, num contexto de Open, se os dois fossem para Open, para você ver como o fisiculturismo é a categoria que escolhe, não é o atleta. Num contexto de Open, claro que isso aqui é especulação, mas na minha visão, o Ramon seria um Open melhor do que o Concordo, Chris, concordo. Eu acho que que tem menos pontos fracos para Open, é, mas para Classic, com limite de peso, o Chris se destaca. Parece que a categoria foi feita para ele, e não foi. Porque o Chris só foi ganhar na quarta edição da ah, categoria. Teve Danny Hester, Brion por 2 vezes, aí na quarta edição ele ganhou. não, Numa mudança de e padrão. outro ponto, o Sibum, ele tem problemas renais. Então seria muito difícil ele conseguir, como dizem, né, dar uma acelerada para Open. O Ramon, ele tá fazendo um trabalho de Classic e evoluindo muito rápido. Imagina o Ramon trabalhando como um Open, comendo como um Open, usando, né, os aditivos Open. Cara, eu acho que seria. Não é. Acho que é o caminho do The Gift, sabe? Tipo, é algo parecido, sabe? Similar o formato muscular. E ainda eu comparei com o Phil, né? Como na brincadeira, né? Mas eu acho que, diferente do Phil, o Ramon ele tem uma estrutura larga. Se a gente lembrar no comecinho, o Phil ele tem os ombros bem estreitos, né? Então não é loucura a gente falar que o Ramon na Open ele seria muito potente e o Ramon e o Sibum na Open existiria a chance de passar o Sibum. É claro que a gente está só debatendo, só conversando. E aí você pode deixar Essa é a a sua graça, opinião. especular.
É, Que o negócio total. é no palco. Aham, O total. negócio é no palco. E outra, o Ramon, ele é mais alto que o Phil Heath, né? Então seria muito engraçado imaginar o Phil Heath mais alto, com mais gomos no abdômen, porque parece que não, mas alguns centímetros fazem diferença. Vide Ramon e Chris. Eles são poucos centímetros de diferença de altura, mas olha na aparência como fica. Seria o que o Ramon e o Phil são. Sim, O sim, Ramon é total. mais alto, um pouco parecido. Imagina com o peso, com mais peso, com 10, 20 quilos a mais. Aham, Assustador. sim. Assustador. Shit's crazy, my man. Shit's crazy, my man. Voltando pro tema, eu queria te fazer uma pergunta aqui. Você acha que se o Sibum tivesse nascido nos tempos do Arnold, você acha que ele teria sido maior que o Arnold? É perigosa essa pergunta. É perigosa, mas eu respondo quase que com certeza. Não. Ó, por quê? Porque o Arnold e o Chris têm personalidades diferentes. O Chris ele é carismático dentro do esporte. O Verdade. Arnold sempre deixou claro, sempre se mostrou que o Arnold, traduzindo, o Arnold gostava de aparecer. Gostava Em de uma Pambinário nós câmera, vemos um né? Arnold introvertido, brincando. Sim, a câmera ama ele. Tem até uma história, né, uma mini história que ele e o Stallone, acho que numa premiação do Globo de Ouro, que o Stallone ganhou por Rock, e aí ele viu um cara grandão lá, todo bonachão, falando que ia ser a nova estrela do cinema, tudo, deu uma provocada no Stallone. Aí quando o Stallone venceu o prêmio, o Stallone jogou um buquê de rosa em cima do Arnold, na mesa do Arnold, e os dois começaram uma treta que durou anos. Aham, Ou seja, o Arnold sempre foi aparecer, o Arnold é mais carismático que o aham. Chris, tanto que foi pro cinema. O Chris ele é carismático dentro da nossa bolha, ele consegue furar a bolha por N motivos, mas não. Eu acredito que o Arnold seria mais popular. Legal. Pra você, então, é legal de pontuar isso pra vocês verem que a gente não tá puxando sardinha do, né? A gente não é fanboy, né? Mas é realmente entender o quanto que hoje o Sibum ele é importante, o quanto que ele mudou. Eu sei que talvez seja uma frase forte, e para os mais conservadores vai achar que eu tô falando besteira, mas o Sibum ele mudou o rumo do fisiculturismo. Desde 2019, as pessoas voltaram a se apaixonar pelo fisiculturismo. As pessoas voltaram a assistir show de fisiculturismo. Aqui no Brasil, a gente teve, ou melhor, no Arnold, no último Arnold Ohio, foi incomparável o tanto de views que tinha na Classic. Isso não só de views, mas o tanto de post. Eu tava fazendo a cobertura através das redes sociais e quando eu postei, quando foram postados, não vou falar nem aqui na minha página, tá? Porque eu sou brasileiro, mas quando as páginas Bodybuilders Without Borders e outras por aí, quando postaram que o Ramon foi campeões, tiveram mais engajamento do que quando postaram que foi o Dauda. Aqui no Brasil, isso tem nem comparação, né? O Dauda foi um grande campeão, foi uma grande vitória, mas se a gente for comparar o tanto de comentários, o quanto de engajamento, foi muito disparado que a Classic se destaca. Sabe, isso se a gente for levar para os pro shows aqui do Brasil, quando é a Classic que tá no palco, os views sobem, sabe? E se for dividir nos dias, se for dividir por dias, né? Tipo, no sábado a Classic, no domingo a Classic bomba, a Classic lota, e a Open, é claro, vai ter views, vai ter, mas não é a mesma coisa. E a gente não tá criticando a Open, mas a Classic ela tá em ascensão. E aí entra um ponto importante. Por causa da Classic, as pessoas estão voltando a gostar da Open. As pessoas estão olhando para um físico de Classic e falar assim, caramba, esse aqui é a gente olha para um Dowd e fala, caramba, é tipo um Classic, só que maior. Caramba, doideira, eu quero saber mais, eu quero olhar mais. E olha que louco, o Dowd acabou de ganhar o Arnold Ohio e perto dos outros, tirando o Andrew Jack, né, que tem também, eles são estéticos. O Sim, Dowd é estético também, sim. perto dos Opens, no que Aham. se enquadra a Open hoje. Então, é aquilo, a influência é tanta que até o Bodybuilding Open tá migrando do freak pro estético, entre aspas, de novo, para tentar se adequar ao Sim. público. O padrão tá mudando. Eu não duvidaria se o Samson Dauda top 2 até mesmo campeão do Olympia esse ano. Eu não Sim. duvidaria. Não, e é interessante que você vê que o Nick, ele era o top 3 no Arnold ele ficou para trás. Então é claro que o Dowd evoluiu e tal,
Mas ali ficou muito claro o quanto que a linha fez diferença, sabe? O Nick ele era o maior, o Nick ele era relativo, proporcionalmente ele era um pouco maior, ele estava mais condicionado, ele e o Clarida eram os mais condicionados do palco. Mas, cara, a linha falou alto, as proporções falaram alto, ainda mais no Arnold Ohio, que o Arnold já falou expressamente que gosta dos físicos mais clássicos, né? Quem que era o atleta preferido do Arnold da nova geração? Era o Cedric, É, que era estético, só não era seco, mas era estético. verdade. O Cedric McMillan tinha um físico muito bonito para Open. Sim, E era o atleta preferido do Arnold. O Arnold teve desentendimentos com o Phil por causa disso, de criticar o rumo que o bodybuilding levou. E o Phil é simplesmente o Phil, o cara que tem o mesmo número de Olímpias que o Arnold, 7, verdade. super campeão, e teve problemas. E é Então, interessante, né? E é legal a gente trazer esses debates para cá, porque a gente vê o quanto que uma coisa vai levando a outra. Alguns tempos atrás, qual que era o fenômeno das categorias amadores? a Men's Physique. Miss Physique. Aí ela evoluiu. As pessoas começaram a gostar mais da Classic. Por quê? Ah, é um físico equilibrado, igual a Miss Physique. Só que tem perna. Olha que legal, olha como é mais estético. Uma pessoa que também tem pernas ali mostrando. E aí, o que que tá acontecendo agora? As pessoas estão olhando. Esses caras, como o Dauda, como o Rafael, e outros caras. Cara, O Andrew Jack, Andrew Jack, de outros, eles são como os Classics, só que maiores. E as pessoas estão começando a se apaixonar de volta pelo bodybuilding open, sabe? E acho que, para vocês verem quanto que talvez a Classic foi importante para arrastar os caras da Men's para Classic, né? Por exemplo, caras como Logan, ele subiu para Men's, subiram da Men's para a Classic. E, cara, quem não me diz, quem não acha que talvez um dia vai começar a seguir a escadinha, sabe? Um Men's Physique um dia virando um Classic e um Classic virando um Open, sabe? É isso que eu acredito que talvez tenha sido importante a Classic, sabe? Ela trouxe meio que um degrau entre a Men's e a Classic, aí a Open, sabe? Fez. e até mesmo a questão da saúde. O próprio Chris está na Classic porque é melhor para ele. O problema renal que ele tem na categoria Classic, ele consegue se sair melhor no esporte. Na Open, ele não teria competitividade Não, por seria causa muito dos difícil. aditivos, de tudo, desgaste de comida, de líquidos. Então, é aquilo. A Classic, ela aparenta, assim, falando na linguagem popular, o povão, ela apresenta saúde. Aham. Ele fala, eita, tem um físico bonito, o cara é grande e tudo, e dá Alcançável, pra né? andar na rua sem que a galera, "Ai, de onde saiu? De onde saiu essa porra, Aham. esse gigante aí? É, um. Como, né, o cara que não é, entendeu? Apesar da Open ainda ser a minha categoria preferida, Não, mas eu também. entendo. E na linguagem do povão, é aquilo, a gente tava falando do Ramon, tudo. Na linguagem do povão, como o bodybuilding tá crescendo aqui no Brasil, vamos no povão? O Ramon tá na Globo, o Ramon foi pra Globo. É. Sem emitir juízo de valor da Globo, se é boa ou não, mas quando que um fisiculturista ia aparecer na Globo? Não, o Open, por mais que eles. Vamos até ser. Vamos falar assim, mas o Open, até que ele seja estético, por mais que ele seja estético, mas para o olhar do público geral, para o olhar do mainstream, é o freak show. A mesma sensação que uma pessoa normal que nunca treinou olha pro Rafael Brandão, talvez seja alguém olhando pro Nick Walker, um Big Ramy, sabe? Olhar tipo assim, caraca, o maluco é muito grande, absurdo, sabe? Tipo, o Rafa, ele assusta, óbvio, pra pessoas do meio também. Mas ele é um físico que você olha assim, cara, mano, que físico legal, né? Que, tipo, o cara, que físico bacana. Mas pro Cara, público. eu vi o Rafa ao vivo. Eu vi o Rafa ao vivo e ele não. Ele é aquilo. Entre os gigantes, os super pesados, ele não é o maior, obviamente. Apesar de ter o físico mais bonito, ele não é o maior. E eu sou mais alto do que ele. E quando eu fui apertar a mão dele, a diferença de tamanho do braço, da mão dele pra minha, é assustador. Até na foto. Eu tenho vergonha de postar essa foto só por causa do Ali braço. na mão o GHzinho também pega, né? Brincadeira. Exatamente, é muito assustador. Eu tenho vergonha de postar essa foto que eu falo, não, meu braço tá muito fino nessa foto. E é aquilo, eu sou mais alto do que ele, mas na impressão, do ângulo da imagem, tudo é muito assustador. Agora imagina um extremamente pesado, um Big Ramy da vida, Cara, falar pra com cento e você. quarenta quilos no palco. Eu vi o William Martins em Santa Catarina e, cara, é bizarro. Eu fui abraçar ele e não dava, não rolava, assim. Sabe aquele abraço de lado que você, tipo, peito com peito?
nem esse eu conseguia encostar direito, tá ligado? De cara era muito grande. O William já é gigante, 150 quilos. Então imagina uma pessoa normal que não tá acostumada a ver isso todo É dia. freak show, sabe? Mas só que olha pra vocês entenderem nosso ponto, que a Classic ela está tendo um passo e está tendo uma importância no esporte que ela está começando a ajudar a normalizar o Open, sabe? O Ramon ele está começando a normalizar o turismo, né? Então ele tá na Globo, ele tá aparecendo na rádio, né? Apareceu na CN também, nesse mesmo dia, gravou pra lá. Foi E pro Rafinha, deu entrevista no Rafinha Bastos, no é, podcast do Rafinha. e as pessoas estão começando a normalizar com o Ramon. Então, quando eles normalizarem com o Ramon, eles vão olhar para um e vão olhar assim, caramba, é tipo o Ramon, só que maior. Legal. Então, tipo, as pessoas vão começar a se acostumar por causa da Classic, sabe? As pessoas que nunca assistiram um show de fisiculturismo, eles vão lá, vão olhar o Men's Physique e falar, caramba, o físico legal, caramba, os caras, tipo, né, hoje em dia os caras estão grandes, mas vão olhar e falar, um físico legal, dá pra alcançar, né? O Felipe Franco, 10 anos atrás, era o maior popstar da musculação no Brasil. É, 10 anos atrás, 9. O Felipe Franco. Eu sou da geração que cresci querendo ser igual o Felipe Franco, que ia pra academia por causa do Felipe é. Franco. Hoje, eles vão pra academia por causa do Ramon, Sim, entendeu? e tem E assim, tem aquela história clássica do Kaique, né? Que ele olhou para um cara no competindo na Men's e falou assim: Nossa, o físico que eu tô hoje, eu posso ganhar desse cara. Claro que a categoria evoluiu, mas é uma categoria que você se identifica ainda a Men's Physique. E a Classic tá começando a virar esse. Não que as pessoas, vamos dizer, tem físico de Classic. Mas eles estão começando a almejar ter um físico de Classic. Assim como uns anos atrás, eles almejavam ter o físico de Men's Physique. E aí eu faço até uma pergunta. Quantos anos vocês acham que vai demorar para as pessoas começarem a normalizar quererem ter um físico de Open? Você acha que um dia isso vai acontecer? Ou você acha que realmente vai ser só o freak show? Vai ser algo só quem realmente ama o fisiculturismo? Eu não sei. Eu acho que em algum momento as pessoas vão começar a normalizar e mais pessoas vão querer ser um Open, sabe? cara, eu até acredito que vai normalizar assim como era nos Estados Unidos, né? Teve aquele vídeo trazendo para o contexto do Brasil que a mulher viu o Horse no mercado, né? E perguntou se ele era bodybuilder, né? Viu a perna dele e tudo. O pessoal vai começar a admirar mais. Mas eu sou da teoria de que o fisiculturismo é para poucos, não é um esporte para todos. É igual thrash metal, heavy metal. Não é para todo mundo. É, E não eu vai. acredito que vai continuar sendo assim, só que a galera vai olhar como atleta, vai deixar de ver como um freak show, como uma aberração, e vai falar que o cara é um atleta. Isso é um Sim. atleta. Olha o tamanho do maluco, ele é atleta, mas popularizar, não. Não, sim, eu acho que Vou respeitar mais. sim, o Vou fisiculturismo respeitar. como em si, ele nunca vai ser mainstream, tá? Essa é a realidade, pessoal. Se vocês acham que um dia Globo Esporte, hoje nós vamos falar do ciclo do Rafael Brandão. Não, Nunca. não vai acontecer. Mas o que eu quero dizer é que dentro das pessoas que gostam do fisiculturismo, que já treinam, que já são iniciados, as pessoas vão começar a cada vez mais almejar ser open. Há alguns anos atrás, quem começava no esporte, ou quem já estava ali um tempo treinando, ele tinha, vamos dizer assim, um certo medo da Open. Tipo, não, eu não posso ser Open. E tem aqueles caras, né, quem nunca ouviu, né? Ah, não, eu não vou porque eu tenho medo de ficar muito grande. Sabe, como se fosse assim, né? Mas, o que eu quero dizer É como se fosse fácil chegar a 130 quilos de músculo, né? aperta o De botão músculo. aqui, toma um nitro, um Blue Nitro, né, do Pinduca e já era. Não, mas eu acho que com o tempo, para contextualizar, hoje as pessoas elas entram na academia já querendo ter um físico clássico, ser um classic physique. Eu acho que em algum momento as pessoas elas vão começar a entrar e já pensar, caramba, eu quero ser um open. Isso não existe hoje em dia, principalmente um tempo atrás. As pessoas não gostavam da Open, né? Mas eu acho que as pessoas vão começar a se aproximar da Open, normalizar a Open, vão começar a entrar no, sei lá, numa Ironberg, e acho que até esse é um ponto importante da gente ter esses CTs abertos, porque as pessoas elas estão começando a treinar ali do lado de uns mamute e começar a achar normal. E isso é muito bom, porque as pessoas vão
parar de ter medo de serem opens, sabe? As pessoas vão parar de ter receio, de, tipo assim, eu vou ficar aqui na Classic e tal. As pessoas vão começar a querer evoluir. Arriscar, né? Arriscar. Querer arriscar, sabe? Querer ir pra uma 212, querer ir tipo assim, com todo o respeito da palavra, mas querer ir pro extremo do esporte, sabe? A Classic, ela é muito boa. E até um tempo atrás, o que que... Aí você disse se concorda ou não, Gui. Mas até um tempo atrás, as pessoas elas estavam se estagnando, né? Então tá ali na Men's Physique, então vai ficar ali pra vida toda na Men's Physique, porque da Men's Physique para a Open é um vale, né? Ma- Eu concordo. Não existe. Não existe. Vai demandar anos só de off, sabe? É um trabalho absurdo, porque se a pessoa quiser migrar da Men's Physique para off. Se bem que os Men's Physique de hoje em Tá dia quase são uns cavalos, tá dominando, maior né? que Classic, né? Não, Mas eu não sei se era você num viu, contexto. mas recentemente um cara, acho que na Arábia, não lembro agora, foi Índia, que acho que até o Tarek que tava lá premiou o cara. Ele ganhou o Procard. Ele virou pro, né? Um ano anterior ele tentou como Men's, não conseguiu. Aí voltou no ano seguinte, pegou o Procard como Open, sabe? Exatamente. Aquilo, ele já era assustador para Men's Physique. Ele fez um salto assim e deu certo. E deu certo. Mas num contexto onde homens físicos eram de caras mais leves, tudo, o físico de praia, né? O famoso físico de praia, é quase imaginável você falar um cara do físico de praia, por exemplo, imaginar o Felipe Franco com 140 quilos em off, com 150 quilos. Você não consegue mentalizar. O Jeremy Buendia, o maior nome da história da categoria, gigantesco, não existe. Então a Classic, ele é um ótimo ponte para isso, né? E como volta tudo, isso volta para o Chris, que está popularizando enquanto nós temos o Ramon aqui, no resto do mundo é ele. Sim, sim. É que a questão é que a diferença de um Ramon, de um Sibum, por mais que acredito que os dois sejam bem carismáticos e tal, mas a diferença é que enquanto o Ramon, ele é muito popular aqui no Brasil, é muito querido, muito amado, as pessoas adoram o Ramon, é que o Sibum, ele tem fãs do mundo inteiro, né? Claro, graças ao inglês que globaliza tudo, mas ele tem o mundo inteiro de olho nele, tipo, é muitas pessoas, em todo lugar do mundo as pessoas, ele tem fãs, sabe? Isso é algo que vai começar, que tá começando há pouco tempo com o Ramon, ele tá começando a ter fãs do mundo inteiro há pouco tempo, né? E agora que ele ganhou o Arnold, vai melhorar essa situação. Vai, Agora vai. que ele foi campeão. Eu vejo, eu noto, eu que fico procurando conteúdo para a página, eu vejo o nível de popularidade global da pessoa quando eu vou lá nas publicações marcadas, eu vejo quem tá marcando a pessoa e começo a ver gente de todos os tipos de países, sabe? E aí o do Sibum ele tem de todo tipo, tem da Índia, do Canadá, dos Estados Unidos, da França, e o Ramon até um tempo atrás era só Brasil mesmo, fãs brasileiros, mas A Índia é um polo, aliás, muito importante do fisiculturismo. Pouco se fala, né, da Índia, mas lá é um público muito consumidor. muito Outro lugar que eu grande. estava pesquisando, Afeganistão, é o esporte mais popular do país. Caramba. E com certeza o Chris ele é um fenômeno lá Sim, também, porque ele está em evidência. sim. E o Ramon, ele tá começando a ter esse destaque agora. Se você vai olhar ali nas marcações do Ramon, agora sim, tem todo lugar pessoas marcando o Ramon, querendo que o Ramon vê, querendo que o Ramon dê uma moral, né? Então, é Exatamente. um dos marcadores de popularidade e isso vai fortalecendo o nome da pessoa, vai fomentando o nome da categoria e cada vez que a categoria Classic tem mais nomes de destaque, então a categoria tem o Sibum, tem o Ramon, tem o Urs, sabe, tem o Huff, sabe, são nomes que estão virando ícones para a categoria e para o esporte. Se a gente for trazer para a realidade de agora, ela tem alguns ícones, claro, né? Tipo, o Big Ramy tá ali há um tempo, mas a gente não consegue ainda chamar alguns ali que estão no top 5 de caras icônicos. O Nick já virou um cara icônico. Até porque não dá para ignorar a internet, né? Hoje em dia não existe mais o fato de ignorar a internet. Não vai existir outro Dorian Yates que se isolava no porão Não, dele hoje não e, tem como. competia. Não tem como mais. Você tem que estar em evidência. Por isso, é por isso que eu gosto tanto do Dorian, porque ele foi único. Não vai poder, isso não acontece mais. Então,
A internet é um grande termômetro para isso, um termômetro, um medidor importante. Então não dá para falar que o Big Ram é muito conhecido no Oriente Médio, no Egito, que é o país dele, mas a nível global, obviamente o Chris vai ser maior do que ele. E Sim, o Nick é. então. O Nick é o American Boy, né? É o novo. Ele é a esperança que os Estados Unidos têm na Open. Porque o Samson Dowd é nigeriano, o Andrew Jack é nigeriano. Tem o Derek Lunsford também, pode ser. Só que o Nick, ele ainda chama atenção por ser mais bizarro que o Derek. O E outro, o Nick é Derek um não freak, compete né? muito. E o Derek não O compete. Ele só vai no Derek, Mr. o Olímpia. Derek ele tem o apelo do bom moço. Então ele é aquele cara que as pessoas vão ter simpatia, vão ir na fila dele para tirar foto e vão saber que vão ser bem tratados. A fila do Nick, as pessoas vão porque também amam o cara, mas vão naquele receio. Será que eu vou ser bem tratado? É claro, a gente sabe que o Nick ele é muito receptivo, ele é um cara, pelos que as pessoas falam, ele é um cara gente boa, mas ele dá aquela cara de bad boy, sabe? Tem aquela cara de tipo, talvez eu te trate bem, talvez eu não te trate. Diferente do Derek, E fica bravo quando perde, né? que sabe Ele ficar garante. bravo, recebe o troféu de segundo e você vê que ele tá insatisfeito. Então, tipo, é claro que esse não é o tema, mas eu vejo que talvez nos próximos anos, acredito que ali um enredo que possa rodar ali, que possa fazer rodar os assuntos, seja o Nick e Derek. Acho que talvez são nomes jovens, né? E que, sabe, são caras que têm uma linha diferente. O Derek, ele é mais estético, o Nick, ele é um cara mais freak, mas ambos têm muitos fãs, então acho que isso vai ser uma rivalidade muito explorada daqui a alguns. E outro, o americano tá no DNA do americano ser muito competitivo, né? Então, isso vai acontecer. Mesmo que não seja entre os dois, mas entre alguém vai ser. Vão colocar um americano contra o resto do mundo. Estados Unidos versus o resto do mundo. Tem que acontecer. Isso vai. E é aquilo, e ainda falando da Classic, do fenômeno Classic, é um desafio simples. A última competição do Arnold, o último Mr. Olympia dele foi há 43 anos atrás, foi em 80. Com exceção do Chris Bumstead, não dá para falar três nomes que furaram a bolha do esporte. Desde o Não tem Arnold, não. 43 anos, não tem três que furaram, que saíram do meio Furaram da a bolha. musculação. Eu acho que o que mais chegou perto disso foi o Ronnie. Em programas de TV, entrevistas, acho que foi o que chegou mais perto. Que é para muitos é o maior de todos. Então olha o patamar que o Chris chegou, ser comparado com o Arnold e com o Ronnie, entendeu? É muita dominância. Questão de fama, de importância, Não sim. tem. E uma coisa que eu tava pensando, cara, e aí você talvez não tenha tanto assunto, mas vale a gente refletir. Porque a gente falou do Lee Haney, né? O Lee Haney, ó, pra você ter uma ideia, o Lee Haney, das 8 vezes que ele Isso, venceu, mesmo número do Ronnie Coleman. das 8 vezes que ele venceu, 4 foram nos Estados Unidos, né? E as outras 4 foram na Bélgica, e na Itália, sabe? Ele não competiu tanto nos Estados Unidos. O público americano não viu ele tanto quanto viu o Ronnie, né? Não, o público americano, que é o maior consumidor de fisiculturismo, não viu o Lee Haney competir tanto, vencer tanto quanto o Ronnie. E aí eu fiquei perguntando, será que essas coisas influenciam? Por que o Lee Haney tem o mesmo número de títulos do Ronnie, mas não tem, sabe, esse mesmo apelo, não tem essa mesma popularidade? Quando a gente fala dos melhores, a gente pensa no Ronnie e no Arnold, né? Por que a gente não pensa no Ronnie, Arnold e Lee Haney? Então, também tem, eu penso também que alguns fatores, um deles é que o Lee Haney parou muito jovem, né? Acho que, se eu não me engano, 32 anos, 32, 33 anos. Tem quem disse quem viu que o Dorian ia chegar forte e assim, eu vou me aposentar Exatamente, vitorioso, tem né? também a história que ele correu do Dorian, que eu não duvido, porque o Dorian ganha em 92 sem Lee Haney, em 93 o esporte vira de cabeça para baixo. E eu não acredito que o Lee Haney tinha genética para ficar Mérito do do tamanho do Lee Dorian. Haney de perceber isso, né? Hein? Mérito do Lee Haney também, perceber que ia ser Pô, faz esperado. parte do Se isso campeão for saber a hora de parar, né? Parar por cima. você. Não, você vê a mentalidade de campeão até nisso, porque eu quero sim, eu não quero parar minha carreira, mas se for pra parar, eu vou parar como campeão. Isso também faz parte, né? Exatamente. E também eu acho que eu tava vendo um vídeo
do Fred, do treino pesado há muito tempo atrás, e ele falou que o Lee Haney tem muitas daquelas fitas de musculação, sabe? Que a galera usava aquelas roupas coladas, manguito, né? Aquela faixa na testa, tipo roupa de Aham. academia na estética anos 80. O Lee Haney tinha muito desse material. Então o fisiculturismo estava começando a chegar na onda popular, e aí veio o Dorian. Aí, porque é aquilo, É, né? Teve até verdade. doping em 90, sabe? Teve doping, ou Aham. seja, o fisiculturismo está tentando se adequar aos esportes padrões da sociedade. Aham. Aí veio o Dorian e acabou com isso, porque o Dorian era assustador, até hoje, para os Aham. padrões do esporte que evoluíram depois dele, ele ainda é assustador. Então, para o público geral, falou: não, isso é impossível, isso é anabolizante, isso é inadmissível. E aí voltou, o fisiculturismo voltou pro lado oculto da lua. Não, e depois do Dorian tem o Rony, que aí quem Que é achou, muito. quem achou que o Dorian era Exatamente. assustador, chegou um tal de Ronnie Coleman pra colocar o sarrafo em um lugar que ninguém nunca mais conseguiu tirar. Você pode até. Os atletas podiam ser até mais pesados, poderiam ter frames maiores, mas, cara, o Rony foi absurdo. E aí, puxando um gancho um pouco para o tema, né, voltando um pouco, a gente falou de Lee Haney, depois Dorian, depois Rony, o Jay veio aqui, né, o Dexter deu uma interferida nos planos do Jay, depois teve o Phil, e você vê que muitas dinastias, né? Muitas dinastias. E hoje no esporte, no fisiculturismo, e aí eu não sei se isso interfere na popularidade do campeão, mas a única dinastia vigente no momento é a do Sibum. Você acha que você tem um Sim. campeão que tá vencendo ali por tanto tempo, as pessoas tentando destronar ele, mas não conseguem. Você acha que isso também faz parte? Também valoriza o voucher do campeão? Com certeza, porque é aquilo, ele é quem é o atleta mais dominante da atualidade? Ele. Sim. Ele não sabe o que é perder desde 2018. Ele não perde. Entendeu? Isso com certeza. O Sean Clarida, ele ganhou em 2020, ele perdeu pro Derek em 2021 e voltou agora campeão. E voltou Só que porque o aquilo, o Sean Clarida Derek tá com 40 anos. Derek subiu, né? Então, Então, exatamente, o Derek subiu. Porque se o Derek tivesse e chegasse bem, dificilmente perderia. Porque o frame do Derek é melhor do que o do Sean Clarida. é Apesar isso. do Sean Clarida ser blocado de músculo, você joga fisiculturismo pelo conjunto. Então, sim, ele é muito dominante, ele é muito impactante em cima do palco. Não é fora, não é só fora do palco, em cima do palco ele é. Sim. Questão de posar. Muito se fala do Ruff Diesel, de fazer boas coreografias, tudo, mas se esquecem que o Chris é um grande posador. Quando ele trava a pose peitoral melhor lado, dificilmente ele vai perder aquela pose. Total. E ele sabe, né? Porque ele faz a cara de quem, quem sabe, né? A cara de que, tipo, aqui você não ganha. Por exemplo, a pose do Arnold, né? A pose famosa do Arnold. Ele faz muito bem. O Ramon pode até ter mais músculo do que ele nos braços, mas ser mais preenchido em certo. Mas o frame é incrível. Quem falou muito do frame, pra mim, foi o Gabriel Zancanelli. O Gabriel Zancanelli falou assim, cara, ele relaxado é uma coisa, mas ele teve uma hora que ele pousou no escuro e você vê a silhueta, ele foi a silhueta perfeita da Classic. Aham. O Gabriel Zancanelli falou pra mim. O cara, Sim. é a silhueta perfeita quando ele pousa na sombra. Porque ele foi, e relaxado é um cara normal, porque aquilo é ilusão, o fisiculturismo é ilusão, você esconde os pontos fracos. Sim. Não, e é engraçado, né? Porque o Sibum, a gente tem que também pontuar algumas coisas. O Sibum não tem braço, né? Vamos falar a verdade. O Sibum Não, não tem. bíceps inexistente. E mesmo assim, ele consegue, tipo, esconder, né? Claro que entre alguns elementos mágicos e tal, mas ele consegue esconder de uma forma com que as pessoas às vezes nem falam. Sabe, ele venceu, é claro, alguns dias antes do Mr. Olympia, eles estavam falando do bíceps dele, mas depois ninguém mais falou do bíceps, ninguém mais ficou ali comentando. Sabe? Porque não foi o bíceps o diferencial do jogo. Ele ganhou todas as outras poses, Sim, entendeu? não, ele É foi aquilo, o muito bíceps não dominante. interferiu na vitória dele, não atrapalhou a vitória dos adversários. Não, porque mesmo sem aquele braço ele teria ganhado. E olha o que é louco de pensar, ele é o campeão, então ele entra por último nas prévias. Sim, tudo isso Então, faz. o que colabora para esse ar de confiança é porque ele é o último a entrar. Então ele vê todos os outros ir na frente O dele. show é Então ele feito fala, ó, pra nesse ele, né? aqui, nesse aqui eu tenho melhor que isso, nesse eu ganho disso, nesse eu ganho disso. Ele fala, até agora todos que entraram eu não vi nenhum que pode me vencer. Então ele já entra com a cara tipo, é.
Vou ganhar de novo, mais uma vez. Mais um. E esse ano que ele chegou melhor, o próprio coach Rubens falou, quando o campeão apresenta uma melhora significativa, ainda mais tratando de Olímpia, que gosta de manter dinastia, como você falou, quando o campeão chega melhor do que no ano passado, dificilmente ele vai perder. A não ser que a categoria mude de padrão, como foi o Brion com o Chris em 2019. O Sim. Brion chegou bem, só que ele não tem o que a categoria pede. E é uma pena, porque eu gosto muito do Brion, eu achei ele muito clássico, Eu também. mas não é o que a categoria E ele pede. evoluiu esse último Mystery Olympia. Sim, Ele evoluiu. Apesar que o físico dele tá um pouco em decadência, né? A gente vê pela idade, mas ele conseguiu evoluir. é igual o Logan Franklin, ele é muito clássico, mas ele não tá no padrão da categoria. A categoria que é o padrão Chris. Aí a galera fala assim, o Wurs, porque o Wurs não tem costas, como é que ele tá em evidência, assim, como comparam ele ao Ramon, se no músculo por músculo o Ramon ganha em quase tudo dele? Simplesmente pelo conjunto. Quem dos atletas atuais, dos jovens promissores, quem que tem um físico mais parecido com o campeão? O Wurs ou o Ramon? O Wurs. Sim. Se falar de Quem posa promissor, melhor? o Worth também. Então, o Worst pôs a melhor. E a Classic é uma categoria onde eu acredito que seja a única categoria que influencia nas poses, que as poses de fato influenciam. Sabe por quê? Porque vamos falar, o Ronnie Coleman não sabia posar. Sim. Ele posava muito mal. E qual dos caras posando bem chegava perto dele? Não, porque ele era tão monstruoso no palco, a genética dele era tão superior à dos outros, que ele não precisava posar. É só ele armou, pronto, perderam. Você acha, Gui, que tem como um Open ser tão famoso quanto um Classic? Por quê? Entre alguns critérios. Questão de aceitação, questão de patrocínios, né? A gente sabe que as marcas, elas vão usar a imagem. E um Sibum, um atleta Classic, ele é muito mais rentável, porque o grande público aceita tudo isso. Você acha que um dia vai... Vou nomear um atleta. Você acha que um Derek Lansford tem tanto potencial para ser famoso quanto o Sibum? Pois é. Exatamente. Eu acredito que para um Open ser tão famoso, como a questão estética conta muito, eu acho que ele ia ter que ser muito carismático. Aí o Chris não é, tipo assim, o Chris é carismático no que ele tem, é carismático no que ele se propõe a fazer, mas ele não é carismático. Para um Open ser assim, ele ia ter que ser tipo um Blessing ao Olímpio, Nossa, eu ia sabe? falar isso, eu ia falar ele, mano. Porque Ia ter que ser tipo um Blessing. ele é o cara. Ou um Kai, só que um Kai com chances reais de vencer um Olímpia, sabe? O Ou Kai, vencer um ele Olímpia. foi muito boicotado também pelo passado dele, né? Pelas coisas que ele fez lá, da Toranja, tipo, né? Sem, Em grandes episódios aí isso, do isso, esporte. isso querendo ou não, manchou pra ele, infelizmente, né? Mas eu acho que O Gustavo Badel, né? O Pinduca falou a mesma sim, coisa. O também Gustavo Badel, a exceção manchou. de fotos, né? Fotos nu e banido do Olímpio. Sim, manchou muito. E querendo ou não, tudo isso conta, né? Infelizmente. E aí, por exemplo, como a gente falou do Blessing, né? O bicho-papão. Eu acho que ele pode ser esse cara. Não tô falando que ele vai ser o Sibum da Open, tá, pessoal? Ele não tem. Né, foi mal aí, Blessing, mas ele não tem. Mas. Não tem, não vai ser. Mas um cara como o Blessed, que é extrovertido e tal, que ele é engraçado, ele pode ser um cara que vai ser chamado para programas de entrevista, vai ser chamado para cinema, para filmes e tal. Só que é muito difícil um atleta open, que ele é um cara que ele tem que abdicar de muita coisa, que ele tem que viver meio que enfurnado, conseguir ter esse nível de, sabe, de tia, de extrovertido, é muito difícil, mano. Exatamente. E, cara, vou falando ainda do Kai Green, pra você ver como o feito do Chris é tão impactante. O Kai Green, ele é muito popular, né? 7.300.000 mil seguidores no Instagram. E ele faz cinema na Índia, que é um mercado super Ele populoso. bomba. Então, ele faz cinema, faz tudo, ele pinta, ele dança, e ele não tem nem metade dos seguidores do Chris, que não é tão carismático quanto ele. Sim, verdade. E também tem o Simon ele tem aquela questão da língua presa, né? Então, eu não sei se isso meio que um pouco constrange ele de aparecer um dia num programa ou de falar bastante. Não sei se isso conta também. E eu acho que por ele ser tão Mas limitado. causa um estranhamento, causa um Tanto estranhamento. que alguns atletas já zoaram ele, é claro. Hoje em dia, você zoar o Sibum, você meio que arruma problema, né? Porque ele vai te provar que você tá errado no palco. Mas, há um tempo atrás, o pessoal zoava, né? Da língua presa dele e tal. Então, acho que talvez isso dificulte ele a ter
essa vontade de aparecer em programa, de fazer cinema. Acho que E outra, eu acho que ele quer viver, porque a gente vê que ele não vai ter uma carreira muito longa. Ele não quer. por escolha dele, sim. É óbvio, sim, sim, por escolha dele, mas tipo, ele quer viver a vida dele. Então, ele quer aquele cara que ele vai ser sempre assim, low profile, porque ele é tão foda que ele não precisa ser ativo o tempo inteiro na internet, se promover, porque o trabalho que ele executa, quando ele executa, ninguém faz igual. É isso que torna ele diferente do Arnold, que foi Verdade. pro arrebento e governou a Califórnia. Um austríaco governou o estado mais rico dos Estados Unidos, Cara, verdade, né? sabe? O Com Arnold por certeza. isso que o Arnold é o maior nome do fisiculturismo, por todo o conjunto. O Sim. esporte vai além do atletismo, vai além dos números. Eu acho que uma coisa que todo mundo concorda, e eu acho que é o Ronnie é o maior. O Arnold, Em o cima do o palco é o maior, Ronnie, ninguém. o Ronnie é o melhor. O Arnold é o maior. Eu acredito Sim. que esse é o melhor, vamos se dizer. Que até pra galera não se matar nos comentários. Mas eu acho que realmente, em cima do palco não houve ninguém igual o Ronnie Coleman. E em contribuição pro esporte não vai ter ninguém que vai fazer o que o Arnold fez, porque isso só dá pra fazer uma vez. E ele já fez. Cara, Pumping Iron saiu em 75. O meu pai tava nascendo em 75. Pra você ver como faz tempo as coisas. Então lá em 75 ele já tava pavimentando. É que o bodybuilding não avançou depois dele. Não avançou popularidade depois do Arnold. Porque o Arnold parou cedo. Então depois veio Lee Haney, pouco midiático, veio Chris Dickerson, Samir Banu, Frank Columbo, Frank Zane, que também não eram midiáticos, tudo, até chegar o Ronnie, que teve um pouquinho mais de popularidade, e aí o Ronnie parou em 2006 ou 2007, e depois, 13 anos depois, 2020, que foi o melhor shape do Chris, as coisas mudaram. Que realmente não tem ninguém que, tipo assim, se destacou tanto, né? Que, tipo, virou um fenômeno, que foi falado. Eu acho que os Não caras. teve. Teve caras muito famosos, não muito famosos, mas hoje em dia a gente olha pro passado e a gente olha de algumas figuras icônicas, né? Mas não teve ninguém que ficar muito famoso, ficar muito conhecido, né? E eu acho que realmente, se a gente for parar pra pensar, o cara que tá mais próximo disso, desse nível de fama, esse nível de relevância pro esporte, levar o esporte para mais pessoas é o canadense, né? Tipo, então por isso que a gente tá fazendo essa comparação. Por isso que a gente está fazendo debatendo sobre isso, né? Eu acho pertinente, de verdade, eu acho pertinente, eu acho um debate muito legal por causa disso. Por causa disso, gera polêmica por gerar só, porque não é nenhum absurdo falar, não é desmerecer o Arnold, nem superestimar o Chris. O Chris fez por onde para ser considerado o nome dessa geração. Então é isso, galera. Encerramos por aqui. Vitor, eu quero te agradecer mais uma vez pela oportunidade. Esse projeto vai dar muito certo. Eu sei que vai. A gente planejou tudo, a gente fez tudo certinho. E como o fisiculturismo é continuidade, mais uma vez isso vai dar certo. Valeu de verdade por ter me convidado. Você foi a primeira pessoa que eu pensei para esse projeto, né? Muito feliz que você aceitou de prontidão, até porque eu não ia conseguir pensar em outro nome tão rápido. Mas eu acredito que a gente vai fazer grandes coisas, assim como a gente faz nas nossas páginas, trazendo conteúdos diferentes. Esse vai ser o nosso espaço para poder falar das nossas ideias, para debater, e a gente também quer que seja um espaço para vocês aqui que ouvem a gente também deixar suas ideias. Pode deixar sua sugestão, pode deixar aqui sua opinião, que a gente vai ver tudo e talvez a gente traga aqui para ser debatido no nosso em algum episódio. E quem sabe se a gente não der sorte trazer até uns convidados, né? A gente tem uns nomes na Fica a lista aí, quem pista. sabe trazer nomes importantes. Então é isso, gente. Se você está ouvindo pelo YouTube, deixa o like, se inscreve no canal, que é muito importante para ajudar esse projeto que está começando agora. Se está ouvindo a gente no Spotify, segue para poder ser notificado enquanto você faz o seu card, enquanto você está aí marmitando, até mesmo treinando é importante. Avalia o episódio. Com certeza, por favor, você não faz ideia do quanto isso ajuda a gente. Segue o Vitor na página dele, Fisiculturismo News Online. Me segue na minha página, One Fucking More. E não esquece de seguir a página do podcast, tá bom? Então é isso, um grande abraço, até a próxima. Fiquem bem.